Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Muitos dias estamos aqui sem vir gravar um vídeo e o Espírito Santo me incomodou para que eu trouxesse esse vídeo hoje. Nós queremos meditar hoje no Salmo de número 34. É um salmo de Davi, quando Davi estava escondido, né? Porque Davi foi um homem de grandes aflições, né? E ele estava escondido na caverna, escondendo, né, do rei Saul, que queria que perseguia Davi. Louvado seja Deus. Vamos ler o salmo? Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi é um homem que ele não parava de adorar o Senhor, ele queria estar sempre adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, não importa as circunstâncias que tivesse a vida de Davi, mas ele não parava de louvar ao Senhor. Louvado seja Deus, né? É um ensinamento, é algo que para nós é precioso. Nós também devemos louvar ao Senhor, não importa a situação que nós estejamos passando, nós devemos estar continuamente louvando a Deus. Diz assim no verso 2: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que nos gloriar é em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E Davi estava falando assim, que a alma dele se gloriava no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Todos aqueles que são mansos ouvirão e eles se alegrarão. Louvado seja Deus. Por que os mansos? Porque nós sabemos, irmãos, que são os mansos que herdarão a terra. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos no verso 3, diz assim: Engrandecerei ao Senhor, comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecerei ao Senhor, bendirei ao nome do Senhor, juntos, louvado seja o nome do Senhor, engrandecerei juntos e exaltemos ao teu nome. Davi, além de engrandecer o nome do Senhor, ele convidava outros a engrandecer o nome do Senhor com ele. Então ele fala: engrandecerei o nome do Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor. Pela nossa atitude, nós devemos levar outros a engrandecer o nome do Senhor. Aqui no verso 4 diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, né? Com certeza, Davi, como ele passava por perseguição, muitas das vezes nós tememos. Nós sabemos que nós que servimos a Deus, nós não temos que temer nada, mas como somos humanos, às vezes nós tememos. E ele declarou aqui, né? Ele buscou a Deus, ele teve a atitude de buscar o Senhor, irmãos. Quando nós buscamos a Deus, nós somos livres de temores, nós somos livres de medo, de angústias. Então, nós temos que buscar ao Senhor. Amados, é muito importante, porque quando nós buscamos a Deus, tudo que Deus tem de melhor é derramado sobre nós. E nós somos aliviados de todo o mal, né? A nossa vitória está em buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. O verso 5 diz assim: Olharam para ele e foram iluminados
e os seus rostos não ficaram confundidos. Irmãos, nós temos que olhar para o Senhor. Em todo tempo nós temos que olhar para o Senhor. Do Senhor é a nossa graça, do Senhor vem a nossa salvação. E nós temos que olhar para o Senhor. E nós não seremos confundidos, né? Quando nós olhamos para o Senhor, nós não ficamos confundidos. Então, esse verso está falando isso. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. Irmãos, se você teme, tá com algum temor, busque o Senhor, né? O Senhor traz a segurança dele para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O 5 diz: olharam para ele e não olharam para ele, foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos, né? Jamais vai ficar confundido quem busca o Senhor, quem olha para o Senhor, não terá confusão nenhuma sobre essas pessoas. O 6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Buscou esse pobre. Quando Davi estava falando, buscou esse pobre, é uma atitude humilde de Davi, porque Davi era um homem humilde. A pessoa que é humilde, ele é humilde de coração, ele busca o Senhor, ele sabe que a força dele está no Senhor. Então ele diz que ele buscou ao Senhor, clamou este pobre, quer dizer, na presença de Deus, esse pobre quer dizer, Davi era dependente de Deus, né? Ele era dependente e Deus o salvou de todas as suas angústias. O verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Irmãos, o anjo do Senhor acampa verdadeiramente. A pessoa pode tentar fazer tudo com aquela pessoa que teme ao Senhor. Temer não é ter medo de Deus, é aquela pessoa que tem respeito por Deus. Respeito. E o anjo acampa ao redor dessas pessoas e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, né? Provai, nós temos que provar do Senhor e vede e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado, muito feliz é aqueles que confiam no Senhor. O verso 9 diz assim: temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta ao que o temem. Irmãos, quem sabe você pode me falar, missionária, mas eu não tenho isso, aquilo. Você pode me falar de riquezas, mas quem teme verdadeiramente ao Senhor, quem segue verdadeiramente ao Senhor, de nada tem falta. Quando nós somos supridos pelo Senhor, quando nós somos dependentes do Senhor, de nada nós temos falta, né? Glória a Deus. Diz aqui o 10. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta alguma. Viu, irmãos? Os filhos dos leões, eles podem passar fome, porque se as leoas é que caçam, né? Se não caçar para eles, não der ali a caça para eles, eles passam fome. Mas os que temem ao Senhor, de nada falta. Nada tem falta. O Senhor, por isso que no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é suficiente para aqueles que temem a Ele. Ele é suficiente para mim, Ele é suficiente para você. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 11 diz assim: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, meninos. Meninos somos nós. Sabe? Vinde
Vinde aprender do Senhor. Nós temos que aprender do Senhor a cada dia, né? Então o Senhor nos convida, vinde. Vinde, meninos, nós somos meninos, nós somos meninas na presença do nosso Deus, né? Ele sim é grande e nós viemos para a presença do Senhor aprender dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Oh, aleluia! Aqui diz, no 12: quem é o homem que deseja ver a vida e quer ter muitos dias para ver o bem? Quem é o homem? Né? Aqui é uma pergunta. Quem é o homem que deseja ver a vida e quer ter muitos dias para ver o bem? Olha bem, aqui é uma pergunta e daí vem a resposta. O homem que quer isso, ele faz o seguinte: ele guarda sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz procura a paz e segue, né? Olha que lindo. Ele aparta a sua boca, a sua língua de falar engano, de falar coisas más. Ele busca paz e ele segue a paz. Louvado seja Deus. Aqui diz, olha o verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, está sobre aquele a quem teme a ele. E os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo. Louvado seja Deus. Missionária, quem é o justo? Justo é a todo aquele que foi justificado por ele. Foi justificado pelo Senhor. Esses são os justos. Louvado seja Deus. Agora o 16. O 16 diz: a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. O Senhor é contra, amados, determinantemente. O Senhor é contra quem faz o mal, a quem trama o mal. Verdadeiramente, essas pessoas não são de Deus. Essas pessoas não têm nada a ver com Deus, né? E o Senhor diz aqui na palavra dele que ele vai desarraigar essas pessoas, né? O Senhor vai tirar fora. O Senhor vai tirar fora da sua presença, porque o Senhor não tem nada a ver com pessoas que praticam o mal, né? Ele vai desarraigar. O Senhor vai tirar, né, da terra a memória deles. Eles nunca mais serão vistos, serão falados. Louvado seja Deus. O 17 diz assim: o justo clama e o Senhor os ouve e os livra de toda a sua angústia. Fala mais uma vez do clamor, né, irmãos? Muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falarem assim: nossa, fulano está gritando. Irmãos, fulano está clamando. É a própria palavra que diz ali em Jeremias 33:13: clama a mim e responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Nós devemos clamar ao Senhor, né? É o Senhor que diz na sua palavra. E aqui ele mesmo está dizendo: o justo clama, né? O verso 16: o justo clama e o Senhor o ouve, os livra de todas as suas angústias, né? Então, temos que clamar ao Senhor, né? Já vi muitas pessoas verem pessoas clamando ao Senhor, dizendo assim: nossa, que escândalo em orar. Não, irmã. Se você tem que clamar, você tem que clamar, porque o Senhor vai ouvir o seu clamor. Louvado seja Deus. Diz assim o verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Irmão, o Senhor não rejeita a pessoa que tem um coração quebrantado. O Senhor não rejeita essas pessoas que têm um coração quebrantado, um coração humilde, um coração voltado para fazer a vontade de Deus, né? Nós temos que ter esse coração, o coração quebrantado, um coração contrito, um coração voltado a querer fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Muitas, irmãos, quem é justo, né? Muitas das vezes, quem é justo passa por muita aflição. As pessoas que são justas passam por muita aflição, mas o Senhor livra eles de todas as suas aflições. O Senhor livra eles de toda a sua aflição. E diz assim também, o verso 20. Ele lhe guarda de todos os seus ossos, e nenhum sequer quebra. Irmãos, outra particularidade que o Senhor tem com quem é justo. Ele livra o justo do mal, né? O Senhor livra o justo, né? É muito importante saber isso. Gente, eu já caí, e assim, o Senhor não deixou que eu me machucasse, entendeu? O Senhor nos livra de cair, de quebrar ossos, né? É uma coisa assim real, isso não é uma mentira, isso está aqui na palavra. Eu já levei tombo assim feio, eu falar, nossa, deu assim, né? Eu saber que eu não caí, né? Eu tropecei e já ia cair. Gente, era para me cair feio, e Deus cuidou de mim, Deus me livrou. Então o Senhor, né, ele toma tanto conta de nós que ele não deixa que nenhum dos nossos ossos se quebre. Louvado seja o nome do Senhor. No 21, né, no verso 21 diz assim: a malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos, né? A pessoa maliciosa, a pessoa que arma enganos, arma contendas, né? A malícia matará o ímpio. A maldade vai voltar sobre a própria pessoa, né? A malícia matará o ímpio. Os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor tem uma punição para aquelas pessoas que perseguem pessoas justas, né? O Senhor sabe trabalhar, amados, da maneira dele, do jeito dele, né? E nós apenas confiamos no Senhor, né? Colocamos no Senhor a nossa confiança, sempre no Senhor. Diz aqui o último verso, louvado seja Deus. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Irmãos, que lindo, olha, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Confia no Senhor. Eu não sei nessa manhã o que você tem passado, a adversidade que tem acontecido na sua vida, mas eu quero te dizer, confia no Senhor. O Senhor quer que você confie nele, e ele vai te fortalecer, e ele vai te dar vitória, e você vai vencer tudo que você está passando, em nome de Jesus. E foi até aqui, foi um salmo grande, mas foi o salmo que o Senhor mandou ler. Em nome de Jesus, seja abençoado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a paz do Senhor Jesus.